Shalom, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do nosso Deus seja com todos. Quero novamente agora nesse estudo falar um pouco sobre a Trindade. O conceito de Trindade diz que Deus, ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que essas pessoas são distintas uma da outra, que são coeternas, ou seja, que sempre existiram, e que todas as decisões tomadas por elas são juntas. Tudo que uma sabe, a outra sabe, o mesmo poder que uma tem, a outra tem, ou seja, que eles estão sempre unidos. É o conceito de Trindade, três pessoas que estão sempre unidas, e que ao mesmo tempo é o mesmo Deus. Mas eu quero estudar com vocês aqui na Bíblia Sagrada textos que, quando falam a respeito de Deus, só mostram o Pai e o Filho, só mostra Deus e seu amado Filho, deixando de lado esse pensamento, esse conceito que se tem de uma terceira pessoa. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar os textos que serão lidos. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25. Você pode também anotar todos os textos. Nos diz o seguinte: naquela ocasião, disse Jesus: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado as coisas às pessoas sem instrução, aquilo que respondestes dos sábios instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Versículo 27. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então, no texto de Mateus, aqui, o versículo 27, em especial, diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, mostrando apenas duas pessoas, irmãos? Por que não foi incluído no texto bíblico a terceira pessoa, o Espírito Santo? Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas 9, 26. Vejamos o que Jesus falou aqui nessa palavra. Ele disse assim: pois se alguém se envergonhar de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, irmãos, é muito interessante esse texto, muito claro. Diz que o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando vier na sua glória e na do Pai e na dos anjos. Ou seja, ele falou nele, no Pai e nos anjos. Por que, se o Espírito Santo é uma pessoa, por que não foi mencionado no texto? João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Texto muito conhecido já entre a gente, em nossos estudos. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Que é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, mostrando só Ele o Pai, e não a Trindade, não Deus Trino. João 5, verso 24. João capítulo 5, verso 24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que quem crê em minhas palavras, que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Novamente mostrando só duas pessoas, lembrando que é o próprio Messias, o próprio Salvador, que está citando esses textos que nós estamos lendo. João capítulo 10, versículo 30. João 10, versículo 30.
Muito bonito, irmãos, também esse texto. Eu e o Pai somos um. O mestre está ensinando que eu e o Pai somos um. A pergunta é, por que ele não disse eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Lembro-me de um irmão nosso chamado Shaul, o irmão Paulo. Ele foi quem fez esse comentário certa vez. Por que Jesus não disse eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Ele só diz assim, eu e o Pai somos um, mostrando apenas duas pessoas. João capítulo 14, versículo 11. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Creiam no que eu digo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mostrando só os dois, irmãos. Se houvesse realmente uma trindade, como se tem ensinado, ele diria, eu estou no Pai e no Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo está em mim. Mas não, ele disse, creiam no que eu digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Segundo João, versículo 9, já perto do Apocalipse. Segundo João, verso 9. Nos diz o seguinte, queridos. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Amém? João dizendo aqui, que quem crê no ensinamento de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho, mostrando apenas os dois. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, com certeza, em todos os textos que nós lemos, ele teria sido mencionado como uma pessoa. Assim como reza, a doutrina da Trindade, que diz que o Espírito Santo ele é igual a Deus e igual a Cristo. Mas se realmente é assim, por que ele não apareceu nesses textos? Apocalipse 3, no versículo 5. Vamos ler o que diz aqui, queridos. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessa pessoa do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença de meu Pai e de seus anjos, que eles pertencem a mim. Jesus está dizendo que ao vencedor será vestido de vestidura branca e que ele confessará o nome dessa pessoa diante do Pai e diante dos anjos que estão no céu. Por que ele não mencionou aqui a terceira pessoa? O Espírito Santo como a terceira pessoa. Irmão, só mostra o Pai, o Filho e os anjos. Em João capítulo 5, versículo 13, Apocalipse 5, 13, nos diz o seguinte: então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isso é, todas as criaturas do universo que cantam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Todos em todo o universo, todo ser criado, dirão ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, mostrando apenas o Pai e o Filho, que sejam a eles a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 11, verso 15, nos diz o seguinte: então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Os reinos de todo mundo agora vieram a ser de Deus, o Senhor nosso, que é o nosso Senhor, e do Messias a quem ele escolheu. É muito claro esse assunto. Eu não entendo como existem pessoas que mesmo depois de estudar, de ouvir, ainda colocam dúvidas, Apocalipse 12, verso 10, e eu ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Amém? Mostra que só Deus e o Messias e seu amado Filho.
Apocalipse 14, versículo 1, diz aqui, depois disso olhei e vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o de seu pai escrito nas testas deles. Os 144 mil tinham escrito em suas testas o nome dele e o do seu pai. Interessante que Mateus 28, 19, diz, texto que foi acrescentado, manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os servos de Deus terão em suas testas apenas o nome dele e de seu pai. Apocalipse 14, 1, verso 4. Eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Primícias, irmãos, para Deus e o Cordeiro, 144 mil. Eles nunca mentiram e nem cometeram nenhuma falta. Foram comprados da terra como primícias para Deus e o Cordeiro, mostrando apenas o dois. Não existe trindade, mostrando que não existe trindade. Apocalipse 20, versículo 6, nos diz o seguinte: felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Elas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então lá no milênio diz que os salvos serão sacerdotes, reis e sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Texto que também não mostra a terceira pessoa. Apocalipse 22, o versículo 3, falando da cidade santa, da nova Jerusalém que descerá do céu, não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Os servos de Deus lá na glória, já na nova terra, fazendo parte, morando na cidade santa, adorarão a Deus e ao Cordeiro, porque ali está o trono de Deus e do Cordeiro, mostrando, irmãos, apenas duas pessoas. Quero deixar outros textos para vocês anotar, se quiser conferir, mais textos bíblicos que mostram só o Pai e o Filho. Temos Romanos 16, 27, 1 Coríntios 8, 6, Filipenses 2, o verso 10 e 11, 1 Timóteo 2, verso 5, 1 João capítulo 2, verso 22 e 23, 1 João capítulo 5, verso 11 e Judas, versículo 25. Que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês, todos os pesquisadores, os que buscam a verdade. Espero estar contribuindo com vocês de alguma forma para o crescimento espiritual de vocês. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dados ao nosso Deus. Amém. Um abraço a todos.